Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. É Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Glória a Deus, um dos tais, né? Você também pode dizer: eu sou um destes tais, né? Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, dizer que estamos felizes por estarmos nesta segunda aula deste mais novo trimestre, né? Nós, na nossa escola bíblica, nesse trimestre, tem o intuito de não somente trazer o conhecimento bíblico, conhecimento teológico, mas também associado a uma consciência ministerial, conscientizar a cada cristão que temos uma responsabilidade no reino de Deus, como parte do reino de Deus, de propagar, de trabalhadores da obra do Senhor. Cada um de nós somos chamados para a salvação, e esse chamado da salvação também é um chamado para o trabalho. Hoje nós temos o tema da lição, o seguinte: Jesus, o modelo deste crescimento, né? Já estaremos falando um pouco mais.
Hoje está conosco para transmitir a segunda aula o nosso professor Rodney Souza. Professor, uma satisfação tê-lo conosco. Deixe um alô para os nossos alunos, convoque-os para a nossa aula. Meus irmãos, a paz do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos estudando, mais uma lição desse trimestre que trata no geral sobre o crescimento da igreja, sobre a maturidade cristã. E na aula de hoje nós vamos ter o nosso alvo definido, quem nós devemos nos assemelharmos, a quem é o nosso grande exemplo. E a resposta é fácil, a resposta é simples, todos nós já conhecemos, é Jesus. Ele é o nosso modelo de crescimento e de maturidade. Então prepare-se, prepare a sua Bíblia, prepare a sua revista e vamos todos juntos mais uma vez aprender com Deus através da sua palavra. Não perca nenhum lance. Hoje temos também a presença aqui da nossa banda Agape Music. Glória a Deus, já estaremos ouvindo mais louvores. Mas eu te convido agora para que você pegue um exemplar da Bíblia Sagrada e vamos fazer uma leitura. Esta leitura que é o texto oficial daquilo que iremos tratar na lição de hoje. Hoje o texto está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, que diz assim: glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Convido para você preparar aí a sua lição, preparar a sua família, reúna seus amigos, seus familiares. Já estaremos tratando dessa segunda lição de hoje, Vamos de mais louvor e convido para que, quero avisar que nós não estamos mais na plataforma de vídeo do Instagram. Nós estamos online apenas no Facebook e no YouTube. Se você, mas eu perdi a primeira aula, eu não vi a primeira aula, só estou vendo a segunda aqui, não tem problema. Você vai lá no YouTube, está gravado no YouTube, você se inscreve lá, AD Agape, e já vai estar a primeira aula lá, e você já pode assistir a primeira aula, e aproveita já rever mais uma vez essa segunda aula, e todos os nossos cultos, todos os nossos eventos estão gravados lá na plataforma do Facebook e do YouTube. Vamos de mais louvores ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos sempre sentir a Tua presença, Pai. Obrigada, meu Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao meu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me
seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença, um lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Como é maravilhoso estar em tua presença. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Na presença do Senhor é onde queremos habitar para todo sempre. Vamos começar a nossa lição, mas antes de começar, nós queremos passar um aviso técnico. Nós tivemos um probleminha na questão do YouTube, mas assim que terminar essa gravação, já iremos lançar o que foi gravado hoje aqui. A aula de hoje já será lançada no YouTube. Estamos só com um probleminha na questão do ao vivo. Estamos só no Facebook ao vivo. Mas isso não impede. Terminando aqui, você pode ir lá no YouTube e já vai estar, acredito, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, já vai estar sendo lançado também no YouTube. Tá bom? Aí você vai ter todas as aulas lá. Bem, professor Rodney, vamos lá? Nós começamos já com o nosso texto hoje.
E a nossa lição de hoje vai falar sobre Jesus, esse modelo. Vamos recapitular um pouquinho sobre a aula passada. A aula passada nós tratamos sobre uma conscientização, né, que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos faz, que é da responsabilidade que nós temos de trabalhar na obra do Senhor. Ficou bem claro nos textos que foram lidos, no momento que estivemos aqui estudando, que nós somos chamados para a salvação, e esse chamado da salvação é um chamado também para o trabalho na obra do Senhor, né? Então todos os crentes, eles têm uma responsabilidade no reino do Senhor. Não estou me referindo aqui a uma vaga na igreja, na igreja que você trabalha, na igreja que você frequenta, como sua comunidade de fé. Não estou me referindo a uma vaga. Eu não trabalho porque eu não tenho vaga na minha igreja, eu não sou chamado, ninguém me vê, ninguém me olha. Não estamos nos referindo a isso. Estamos referindo a trabalhar no reino de Deus. Todos nós temos que ser, no mínimo, e olha que o nível é alto, evangelistas no reino de Deus, temos que trabalhar no reino de Deus, e se nos aproximamos do Espírito Santo, ele nos orienta aquilo que ele tem para nós, e ele nos mostra aquilo para que ele está nos chamando. Então, depois disso, desse chamado, dessa consciência de entendermos que nós somos chamados para o trabalho, logo nos vem à mente essa dúvida: qual o modelo, como nós devemos nos comportar, como é que eu devo ser. O trimestre vai chamar esse crescimento, a partir dessa conscientização, de amadurecimento, né? Esse crescimento de amadurecimento. Então, para a Bíblia Sagrada e para o trimestre que nós estamos trabalhando aqui, quando nós falarmos de amadurecimento, nós estamos nos referindo ao crente que é chamado para o trabalho, para o serviço, e ele vai crescendo à medida que ele vai se envolvendo no reino de Deus. E Paulo já começa com esse texto, nós já começamos com esse texto de Paulo, escrevendo aos Filipenses, onde ele mostra um modelo de Jesus Cristo, para que venhamos nós a implementar também, porque ele é o modelo, Jesus é o modelo, como você muito bem nos disse. Então, o texto, o que Paulo quer nos transmitir através desse texto, qual é a revelação que ele nos traz por intermédio desse texto, que ele escreve aos irmãos de Filipe. Muito bem, meus irmãos. Nós podemos resumir, já que nós, durante todo o trimestre, nós vamos galgar degraus, né, sobre o conhecimento do que é o crescimento e do que é o serviço cristão, podemos resumir a aula passada num termo que a teologia usa como sacerdócio universal de todo crente, né? Ele é defendido pela teologia. Um dos seus defensores era o reformador Martinho Lutero. Ele acreditava que todo crente era chamado para um sacerdócio. Ninguém é isento disso, né? Não importa se você senta nos primeiros bancos da igreja ou nos últimos bancos. Você foi chamado para o sacerdócio universal. E aí tudo que você faz dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no meio do seu trabalho, nas suas relações sociais, políticas, culturais, devem de alguma forma glorificar a Deus. Esse é o sacerdócio universal. Aliás, ele dizia que se um crente bebe um copo d'água e ele sabe que a água é providência de Deus, é criação de Deus e serve para frutificar, serve para florescer, né? Tem as funções no corpo humano, sabe que tudo isso vem de Deus. Essa pessoa que crê nisso, ele é tão sacerdote quanto um pastor que ministra no púlpito da igreja. E aí nós aprendemos isso na aula passada. Agora nós estamos diante de uma nova lição. E aí o texto base que está em Filipenses, que nós já lemos, segundo o comentário bíblico Bicken, talvez uma das passagens cristológicas mais majestosas e mais profundas que existe em toda a Escritura. Por quê? Porque vejamos o que foi que a gente leu. A gente disse que um Deus, o ser supremo, que subsiste em forma de Deus, ele decidiu esvaziar-se de si mesmo e passou a ter forma de servo. E como servo, nasceu, se encarnou como homem, e como homem foi obediente ao seu Pai até a morte e morte de cruz. Isso é irracional. A racionalidade humana não consegue compreender isso. Nós somos politeístas, nós não somos politeístas, aliás, nós somos monoteístas, nós cremos que é um Deus triuno, são três pessoas em uma só. E aí, esse conhecimento que Paulo apresenta para a gente, ele transcende aquilo que a razão consegue explicar.
Como é que esse Deus, sendo soberano, transcendente, ou seja, maior do que tudo que ele criou, ele decide transformar-se a ponto de ficar no ventre da mulher e nascer como a sua criatura. E aí, quando a razão não consegue explicar, nós temos a fé. E é com fé que nós precisamos trilhar hoje, crendo que Jesus é o nosso modelo perfeito. E aí nós glorificamos o nome de Deus por enviar o seu Filho Jesus para salvar as nossas vidas. Se ele é esse modelo, já entendemos que pelo que ele faz, Paulo vai deixar bem claro, pelo que ele faz, e o difícil que ele fez. Para nós, só copiar o que é difícil quando eu falo no âmbito de forma de Deus, se encarnou. Então isso foi o difícil para nós em relação a nós. Para nós só fica o que ficou mais fácil, que é apenas seguir os passos de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que Paulo deixa bem claro que ele tem primeiro uma forma de Deus e ele abre mão desta glória, deste trono, de não é 24 horas, é eternamente, de louvo de anjos, de seres angelicais, cantando santo, santo, santo. E agora toma uma posição de homem e se esvazia ainda como homem. E aí a gente vai ver que Paulo já nos mostra que ele é o modelo. Se ele, que é Deus, se esvaziou do seu trono, de toda a sua glória, para se fazer homem e se humilhar, cabe a cada um de nós, a gente já começa entendendo, cabe a cada um de nós, por mais exaltado que seja, tomar o modelo de Jesus. E se ele abriu do que é maior, do que é mais glorioso, e se fez homem em favor dos homens, cabe a nós, homem, também jamais pensar em se elevar, pensar em se exaltar, porque Jesus é o nosso modelo de humildade. E daqui a pouquinho nós estaremos esmiuçando mais sobre esse critério. Então, professor, essa maturidade que nós vamos entender e entendemos tão muito bem, que é esse crescimento, esse crescimento espiritual, ministerial, esse crescimento de vida, à medida que o tempo vai passando, que nós estamos envolvidos no reino de Deus, nos explique melhor, nos conceitue melhor essa maturidade cristã para o aluno que está em casa e para todos nós entendermos um pouco mais. Aí nós retomamos aqui, mergulhando de forma mais profunda. Muito bem, nós podemos, a priori, no primeiro pensamento, considerar talvez que o amadurecimento, o crescimento espiritual, devido ao tempo ruim que nós passamos, pela perversidade do mundo, pelo mundo como ele possa ser considerado algo difícil de compreender, de exercer, de executar. Como eu posso ter um crescimento espiritual, uma maturidade cristã? E aí, para você que é pai, como eu, existe talvez um exemplo que vá nos ajudar didaticamente a entender. A minha filha ela tem 4 anos de idade, o Maju tem 4 anos de idade. E faz parte do crescimento, do desenvolvimento infantil, para a idade dela, perguntar sobre tudo. Tudo que está ao seu redor, ela vê uma pessoa chorando, por que ele está chorando? E aí eu preciso explicar o motivo do choro, preciso explicar se ele vai parar ou não. Então, isso acontece porque o ser humano, ele apreende, ele entende o mundo ao redor dele através dos sentidos. Eu vejo, eu leio e compreendo, eu experimento e sinto o sabor, eu tenho o olfato, eu sinto o cheiro e eu compreendo o mundo ao meu redor. Eu compreendo através disso. Eu preciso de alguns parâmetros, né? E aí eu fico as crianças se fazem a pergunta para tentar entender o que é que existe ao seu redor e como é que ela se encaixa nisso. E um outro exemplo possível é daquelas crianças que começam a medir a sua estatura, o seu tamanho nas paredes, né? E tem o pai como o alvo, né? Ela quer crescer do tamanho que o pai e a mãe, do tamanho que o pai ou a mãe tem. E aí ela começa a medir a sua estatura em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, para tentar entender o crescimento. É a mesma coisa para nós. Nosso alvo, o alvo da criança é o pai ou a mãe. O nosso alvo
Nosso parâmetro de medida de crescimento é Cristo. O objetivo é ter a estatura, é ter a forma, é ter o tamanho espiritual que Cristo tem. Esse é o objetivo. Esse é o nosso propósito durante o trimestre, durante essa lição. É aprender como amadurecer, é aprender como crescer, é aprender como servir a Cristo na estatura que Ele tem. Esse é o alvo do serviço cristão. Analisando assim, pegando esse gancho da crescimento em todos os aspectos. Trabalha assim, à medida do relacionamento. Nós aprendemos justamente, ainda fazendo o gancho, pegando. Temos esse relacionamento do cristão com o Espírito Santo, a gente vai entendendo, primeiro, tendo a consciência que nós temos que trabalhar no reino de Deus. Segundo, ele vai nos revelando e nos trabalhando na nossa vida, à medida que vamos crescendo, nos capacitando, aquela coisa de o Senhor vai capacitando os seus, né? A gente tanto fala, o Senhor capacita chamados, que a gente tanto fala e às vezes a gente não coloca em prática. Não resista ao Espírito Santo, né? A partir desse relacionamento, quando vamos nos relacionando com aquele que é grande, com aquele que é modelo, nós vamos crescendo. E à medida que esse relacionamento vai evoluindo, que o crente vai participando de todas as etapas da sua vida, a gente vai crescendo e sentindo realmente esse crescimento. E nesse momento, como deve ser, professor, esse crescimento na vida do crente, esse amadurecimento ministerial, espiritual, em que abrangências, quais as esferas que o crente vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai percebendo que realmente está crescendo. É como se fosse, quais são os aspectos, quais esse espaço dessas listrinhas que o crente, que a criança crente vai marcando na parede da sua vida, e até que ele atinja até a sua plenitude. Como é esse crescimento? Como acontece? Muito bem. O crescimento cristão ele deve acontecer de forma integral, né? E esmiuçando isso significa o quê? Que na vida, independente de qual circunstância, de qual fase da sua vida, você precisa ter metas. E a principal meta do crente, daquele que crê em Jesus Cristo e converte-se à sua palavra, é de alcançar a medida da estatura de Cristo, como está lá em Efésios 4:13. O que significa ter a medida da estatura da plenitude de Cristo? Significa ser uma pessoa completa, significa ser uma pessoa totalmente desenvolvida como Cristo o é. Jesus é o nosso maior exemplo e nós podemos, a partir dele, a partir do que ele disse, a partir do que ele apresentou, a partir das verdades eternas que ele nos apresentou, acreditar que a salvação da humanidade, a salvação para as nossas vidas, a salvação para a nossa família está nele. É por isso que o escritor aos Hebreus, e se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos utilizar vários trechos da Escritura. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. O versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O 16 diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que Jesus ele deve ser o nosso exemplo? E aí o escritor aos Hebreus deixa bem claro, olha, não existe outro sacerdote, não existe outro mediador, porque se existisse outro mediador, nós teríamos o risco de que ele não se compadecesse por nós, mas o mediador que existe, o sacerdote que existe, ele conhece as nossas dificuldades, que é Cristo. Ele conhece as nossas dificuldades.
E aí, lá no capítulo 2 da mesma carta aos Hebreus, ele explica melhor por que isso acontece. Por que que Cristo ele se compadece tanto das nossas vidas? Ele diz assim lá nos versículos 10 e 11. Porque convinha que aquele, ou seja, Jesus, para quem são todas as coisas, Jesus, tudo que existe é para ele, e mediante quem tudo existe por conta dele, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, Jesus, porque assim o que santifica, como os que são santificados, nós, são todos em um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus, ele não é só o nosso exemplo de fé, como ele, a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A nossa irmandade com Cristo, ela é profunda. Quem tem irmão mais velho sabe qual a relação, o sentimento que você tem com o irmão mais velho. Ele nasceu primeiro do que você, ele sabe se relacionar melhor com os seus pais, ele sabe mais da vida do que você, e você acaba tendo ele como exemplo. Você vai repetindo o que ele faz, vai prosseguindo nos passos deles. Não é diferente com Cristo. Cristo, como o nosso irmão mais velho, ele é o nosso exemplo. E as pisadas deles, e os passos deles, e a ação dele, e a fala dele, deve ser também a nossa fala, a nossa pisada, a nossa ação. Abrindo um parêntese e trazendo para uma prática na nossa vida, basta nós observarmos esse evangelho que nós vivemos hoje. É um evangelho onde Cristo está na boca dos pregadores, dos cantores, mas na realidade a prática não é Cristo. Nós vemos que, ou quando é pouco praticado Cristo, é como se nós falássemos de uma pessoa que passou e que essa pessoa não tem influência mais na nossa vida. E a Bíblia nos deixa bem claro que a sua presença, porque ele nos garante, que a sua presença no meio de nós, ela deve ser sentida, e ele está, por intermédio do seu Santo Espírito, nos consolando, nos auxiliando, nos orientando nesse crescimento, porque ninguém é mais interessado ao crescimento da igreja, o crescimento ministerial da igreja. Quando falamos da igreja, falamos de nós, o nosso crescimento, mais do que Jesus Cristo, porque é a sua obra que ganha com isso. E esse crescimento, ele tem abrangência, ele tem aspectos. E eu queria agora convidar o professor para que a gente esmiuçasse mais sobre esses aspectos desse crescimento, uma forma até de exemplificar melhor para o nosso aluno, nossos irmãos que estão nos assistindo. Nós lemos na passagem base sobre esse Deus que tinha a forma de Deus, tomou forma de servo, e aí como servo se encarnou como homem, e aí como homem ele nasceu como criança e se desenvolveu. E a exemplo de Jesus ele cresceu em 4 aspectos, que são aspectos que nós devemos crescer também. Quais são esses aspectos? O aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto social e o aspecto espiritual. O primeiro aspecto, que é o físico, ele envolve muito mais do que o simples crescimento do corpo, A criança que se desenvolve para a adolescência, da adolescência para a juventude, e da juventude ela torna-se adulta com o seu corpo completo. O aspecto físico sobre Jesus, que é o aspecto físico sobre nós, que nós devemos entender, é que vai além desse crescimento. Ela abrange a conduta do corpo como uma forma de glorificar e de agradar a Deus. O aspecto físico do crescimento cristão, ele nos ensina que o nosso corpo, ele deve glorificar a Deus, ele deve viver em santificação. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, você pode abrir comigo, lá no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estruturando melhor esse versículo, Paulo diz assim: olha, irmãos, pela compaixão de Deus.
qual foi a compaixão de Deus para conosco? Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Por conta dessa compaixão de Deus para conosco, esse ato de amor, de compaixão, nós devemos, irmãos, aí eu rogo a vocês, eu peço humildemente, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos. Interessante que Paulo, ele escolhe o termo do sacrifício como corpo, ele pede que nós apresentemos os nossos corpos. Ele também faz uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando o animal ele era sacrificado, ele era queimado. Só que agora, na renovação, na nova aliança, o sacrifício que somos nós para Deus é um sacrifício vivo, é um sacrifício racional. O animal que ia ser sacrificado, ele não sabia o motivo pelo qual ele iria morrer. Ele não sabia qual era o seu objetivo naquela história toda. Nós, por conta do amor de Deus por nós, nós vamos nos sacrificar. Vamos dar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo explica, olha, você vai fazer isso não é porque o pastor lhe pede, não é porque o seu líder lhe pede, não é porque você precisa mostrar à sociedade alguma diferença, que você é diferente de A ou B, não. Você faz isso porque é a sua forma racional de glorificar a Deus. Então, o primeiro aspecto é o crescimento físico, e ele diz respeito a nós como? Os nossos corpos, eles devem glorificar ao nome do Senhor. Eles devem ser usados diariamente para glorificar a Deus. E aí isso acontece de várias formas, vivendo uma vida saudável, se afastando do adultério, da fornicação, utilizando o nosso corpo para levar o evangelho, o ide do Senhor, a ação de ir mesmo, isso glorifica o nome do nosso Deus. Isso é baseado, professor, a partir, porque não é somente fazer por fazer. Quando Paulo está falando sobre esse que é um dos aspectos desse crescimento, Paulo está abrangendo como uma doação. Eu, primeiro, tenho consciência do meu propósito de vida. Para que eu nasci? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu vim fazer o que nessa terra? Né? E é interessante que hoje, esse conceito social de hoje é um conceito de deixa a vida me levar. Isso é uma frase muito conhecida de uma música, né? E muitas pessoas tanto cantam como vivem essa música e reflete muito bem isso, como o mundão está vivendo aí, e muitos crentes estão se deixando levar por esse conceito de vida sem propósito. A nossa vida, o ser humano foi feito para quê? O ser humano foi feito para o serviço, para viver. Paulo vai dizer que o amor de Cristo me constrange. Ou seja, eu não consigo ficar parado vendo o efeito do amor de Cristo na minha vida. Então, o propósito de vida, pela maneira de se viver. Eu entendo que eu tenho um propósito. O Senhor me fez como instrumento de seu louvor, como instrumento da sua glória. Então, baseado nisso, nesse entendimento, eu me dou de corpo e alma, como se diz, né? É por isso que o verbo utilizado por Paulo é rogo-vos. Eu peço, não é eu mando, né? Isso. Eu peço que vocês façam isso. Porque ele fez também, Paulo fez, e ele vai dizer, né, que ele também copia em mim, porque eu estou copiando em Cristo, né? Então, é isso. E o segundo aspecto, portanto, seria já o aspecto mental, né? Você glorifica a Deus através do seu corpo, agora você precisa também glorificar a Deus através da sua mente, através dos seus pensamentos. E aí nós temos base bíblica para isso, que está ainda em Romanos, capítulo 12, já no versículo 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as lições para nós sobre esse aspecto físico, com base nesse versículo, elas são preciosas. A primeira é que isso significa que nós não podemos nos conformar, ou nós não podemos ter a forma. Conformar é ter a forma desse século. Se o século é de uma forma, você deve ter outra. O segundo aspecto interessante dessa passagem é que Paulo diz assim, transformai-vos, ou sede transformados. Se nós estudarmos a estrutura dessa palavra, o trans significa subir, significa ir além.
Ou seja, Paulo diz assim, ó, o mundo ele segue um padrão, mas você vai ser transformado, você vai além do padrão do mundo, você vai subir, você vai galgar esferas superiores do que o mundo está galgando. E um outro aspecto interessante é que o termo no original, em grego, utilizado para transformar, é o mesmo termo utilizado para transfigurar. Transformar, a palavra em grego para transformar, é a mesma termo utilizado para transfigurar. E eu já disse isso aqui em outras vezes, que nós temos um exemplo de transfiguração na Bíblia Sagrada, que foi quando Jesus estava no monte, aí ele se transfigurou, né? Ele começou a brilhar, né? O rosto dele resplandecia e o seu corpo brilhava. O que era a transfiguração? Foi a saída, foi a exposição externa daquilo que Cristo é por dentro, da sua divindade, do seu poder, da sua glória. Cristo ele se transfigurou naquele momento a ponto dele resplandecer. E Paulo diz a mesma coisa para a gente. Ele disse, olha, transforme-se, transfigurem-se. Ou seja, deixe sair para o seu exterior aquilo que vocês têm dentro de vocês, né? A mente de vocês deve ser transformada. Vocês transformando-se, as pessoas, o mundo ao seu redor vai ver você brilhando, vai ver a sua face brilhando, assim como a face de Cristo brilhou. E o que é que deve ter na minha mente? Deve ter na nossa mente aquilo que tem na mente de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo ele já faz essa afirmação. O crente salvo, convertido, que segue a Deus, que entende, compreende e executa a sua palavra, a palavra de Deus, ele já tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, meus irmãos, é uma mente sóbria, é uma mente serena. Por isso que Pedro, ele escrevendo a carta universal, lá no capítulo 1 e versículo 13, ele diz assim para nós, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios. A mente do cristão é uma mente sóbria. Ela sabe avaliar o mundo ao seu redor. Ela sabe avaliar as ofertas deste século para a sua vida. É uma mente sóbria, não é uma mente aleijada, não é uma mente vinculada ao pecado. E aí, irmãos, quando nós permitimos que as coisas erradas elas ocupem a nossa mente, nós damos o primeiro passo para sermos governados pelo pecado. E é interessante que esse crescimento, nós estamos recapitulando aqui, nós estamos falando sobre crescimento, o crescimento do crente que agora está consciente do seu chamado para a obra de Deus, e ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E ele já cresceu de forma, no aspecto físico, ele se doou para a obra do Senhor, sabendo que ele tem um propósito, e agora ele começa a crescer com a sua mente. E Paulo vai dizer, convidar os crentes a pensar, nisso pensai, no que é honesto, no que é puro, no que é justo, né? E todo esse pensamento conectados com Cristo. Se nós pensarmos aqui, assim, tivermos a mente de Cristo, eu costumo dizer que a nossa mente será mais leve, né? É muito pesado pensar como um mundo, embora que é uma mente vinculada, mas é uma mente carregada, que carrega o peso do pecado em si, né? E a mente que é conectada com Cristo é uma mente limpa, é uma mente livre. E a liberdade sentida é um negócio que só quem é crente sabe e entende, né? Então essa sobriedade, essa coisa leve que Pedro está dizendo, e ele convoca-nos para cingir os lombos, né, desse nosso pensamento, ou seja, a mente está preparada para aquilo que vai receber, naquilo que vai crescer, e esse vínculo com o Espírito Santo nos leva a uma mente mais livre, uma mente. Quando falamos isso, para exemplificar, professor, hoje está uma situação tão difícil, a mente dos cristãos hoje está tão pesada, tão carregada, que tem textos bíblicos que nós não podemos mais ler nas igrejas, né? Nós não podemos ler certos textos porque tem uma palavra que tem uma conotação sexual nos dias de hoje.
E a palavra não tem, a raiz da palavra não tem isso. Existem várias palavras que você não pode mais falar. Se você falar, torna-se uma chacota, todo mundo começa a rir, a mente, aquela mente maldosa, né? já leva para uma maldade. Você vê aí o peso da mente carregada pelo pecado. E quando nós somos transformados física e mentalmente, nós temos uma liberdade até de pensar. E aí a nossa mente quer se agarrar a essas coisas que são mais justas, que são mais honestas, que são puras, verdadeiramente, né? E esse crescimento, ele não é só isso. Porque até agora, crescimento físico e mental pode ser visto pelo aspecto individual. Mas a conexão que nós temos, o crescimento, ele não cresce somente no relacionamento meu com Cristo. Mas ele, como parte de uma família, que o reino de Deus também nos leva para um terceiro crescimento. Qual é esse? Isso. Antes de nós iniciarmos o terceiro crescimento, é só sobre essa grande dificuldade, essa batalha que nós temos na mente, né? Nós temos uma receita que Paulo escreve nos ensinando como vencê-la. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês, né? Você pode ter surgido, a partir dessa nossa conversa, ter surgido a dúvida, né? E sobre o que, irmão Rodney, nós devemos pensar. E aí conta-se a história, a filosofia, que Sócrates, né, o primeiro da tríade grega, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, uma certa vez, ele encontrou um discípulo dele muito aperreado. E aí ele perguntou ao seu discípulo o que estava acontecendo. E Sócrates, esse discípulo disse que acabara de encontrar um amigo comum entre eles e que esse amigo tinha falado mal de Sócrates para o seu discípulo. E aí Sócrates ele para e pergunta, antes de ouvir o que haviam falado dele, ele faz 3 perguntas para esse discípulo, que é o que nós conhecemos como os filtros de Sócrates, né? A primeira pergunta, e eu vou ser rápido aqui, Sócrates perguntou para ele: você tem a absoluta certeza do que você vai me dizer é verdade? A segunda pergunta que Sócrates fez para esse discípulo é: o que você vai me dizer é bom ou não? E a terceira pergunta foi: o que você tem a dizer sobre meu amigo me servirá de algo, me ajudará de alguma forma? E aí nós temos a verdade, a honestidade e a utilidade como os 3 filtros de Sócrates. Para esse pensador, essas perguntas deveriam filtrar tudo aquilo que a pessoa fosse falar em sociedade. Mas Paulo ele vai muito além. Paulo, quando ele escreve para os filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há louvor, nisso pensai. O filtro de Sócrates eram 3 elementos para o que você ia falar. Paulo ele vai além. Ele apresenta 8 elementos de filtro para aquilo que você vai pensar. Se você filtra o seu pensamento no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é virtuoso, no que é justo, no que é de boa fama, então as suas palavras elas serão leves, né? Então a mente de uma pessoa que é transformada por Cristo, a mente de Cristo em nossas vidas, pensa nesses 8 aspectos de Paulo. E aí, antes de iniciar o terceiro aspecto social, muito bem. O crescimento cristão social, ele envolve, irmãos, uma ampla relação.
ele envolve a nossa relação com a família, ele envolve a nossa relação com amigos, no casamento, no trabalho. E sobre isso, Paulo ele escreve aos Efésios, lá em Efésios 5, do versículo 15 ao 17, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Andais na sua vida social mesmo, no seu trabalho, na sua relação familiar. Não ande como nécios, mas como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é ou qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo exorta a forma que nós devemos andar em sociedade, como nós devemos andar nas nossas relações sociais, de forma prudente, de forma sóbria, não sendo nécios. E o último aspecto que Jesus cresceu socialmente, Jesus cresceu mentalmente, fisicamente, foi o crescimento espiritual, que é um crescimento que nós precisamos seguir da mesma forma. Jesus ele sempre teve a perfeição espiritual sem nunca pecar. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, né? Um exemplo desse crescimento espiritual de Jesus, nós temos várias no Novo Testamento, mas eu queria citar uma passagem que está em João, capítulo 17, para nós concluirmos essa parte. O crescimento espiritual de Jesus, no capítulo 17, nos versículos 11, 15, 16 e 18. O versículo 11, a parte A, diz assim: e agora eu não estou mais no mundo. Aí o versículo 15: eu não oro para que tu os tires do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E o versículo 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós temos aqui, irmãos, a oração sacerdotal de Jesus. Nós temos aqui o período da Páscoa. E Jesus, já perto de ser levado à cruz do Calvário, ele faz essa oração espiritual com uma profundidade e, ao mesmo tempo, a oração de intercessão pelos seus discípulos, pela igreja que viria a ser formada e por nós. E aí Jesus ele nos mostra a relação espiritual que nós devemos ter e ao mesmo tempo o ambiente em que nós devemos crescer espiritualmente. Ele diz assim, ou em resumo, o que a gente pode entender da oração que Jesus fez ao Pai. Ele disse: olha, nós estamos no mundo, vocês estão no mundo, nós crentes estamos no mundo, mas sem ser do mundo, né? Nós estamos no mundo, é o nosso local de habitação atual, mas não é a nossa origem, a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celestial. Você está no mundo, sem ser do mundo, mas está aqui para transformar o mundo. Então Jesus ele apresenta o nível da nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade está vinculada com a nossa cidadania celestial. Nós somos representantes de Deus aqui para transformarmos o ambiente. Então, se você quer crescer espiritualmente, saiba que você vai crescer estando no mundo. É por isso que Jesus diz assim: não rogo para que você os tire do mundo, mas para que você os livre, né? Nós temos essa proteção. Deus, ele irá nos livrar de todo mal. Bem, nós já tivemos estamos crescendo, né? Primeiro crescimento recapitulando, é crescimento físico, onde nos doamos para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, sendo nós templo de ação do Espírito Santo. Segundo, mental, onde a nossa mente ela é transformada, né? E isso reflete no nosso social, porque os nossos relacionamentos são relacionamentos de um crente, de quem tem o Espírito Santo, né? Entendemos que a santificação, esse processo do crescimento paulatino na nossa vida, ele nos trabalha os nossos relacionamentos, porque podemos nós estudar, fazermos faculdades no meio de turmas onde o ateísmo é muito forte, né? Aí está lá o crente em Jesus lá no meio, mas ele não se deixa levar, se deixa influenciar. Pelo contrário, nos nossos relacionamentos sociais nós somos luz. Não é se afastar, é estar no meio. E no meio refletindo
como Cristo, refletindo o Espírito de Deus na nossa vida, e isso nos faz crescer espiritualmente desse relacionamento com o nosso Deus. Vamos fazer agora um intervalo para mais louvor, e a hora passa ligeiro, quando a aula é boa, né? A hora passa ligeiro. Já já nós voltamos com mais um capítulo e o final da nossa aula. Aleluia, Jesus. Que você possa adorar o Senhor aonde você está. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Nós te engrandecemos, Jesus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Vamos retomar aqui a nossa aula, depois desse nosso intervalo, para um louvor. E nós estamos falando sobre o crescimento. O crescimento que a Bíblia vai chamar de amadurecimento. Tanto é crescimento quanto amadurecimento. E nós já aprendemos que esse crescimento ele tem 4 aspectos. E ninguém melhor do que nos ensinar do que a vida do próprio Jesus Cristo. Foi dito aqui no início, utilizado o exemplo da filha do professor, que ela cresce olhando para o Pai, né? E nós fazemos assim também, nós olhamos para Cristo. E, professor, como nós podemos aprender com Cristo? Porque é interessante, eu faço questão de bater nessa tecla. Nós falamos em nome de Jesus. Quando nós dizemos, eu estou dizendo nós estamos referindo a maioria de nós cristãos. Dizemos que seguimos a Jesus Cristo, temos Jesus Cristo na ponta da nossa língua, mas as nossas ações não têm sido muito parecidas com as ações de Jesus Cristo. Quando nos referimos a ministério, nos referimos sempre ao que aconteceu no Antigo Testamento e esquecemos que Jesus Cristo, ele simplificou a coisa, ele deixou a coisa mais prática. Até seus ensinamentos são os ensinamentos mais fáceis, porque ele usava as parábolas, coisas do cotidiano para nós entendermos. E ele não só mandava, faça isso, 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 ele fazia. Ele ensinava e fazia. E os discípulos aprenderam no primeiro momento. É uma coisa minha. Eu vejo que os discípulos aprenderam mais no primeiro momento, vendo Jesus Cristo, do que verdadeiramente entendendo as suas palavras. Depois, com o amadurecimento, chegando, os cabelos brancos de alguns que ainda permaneceram vivos, até a chegada dos cabelos brancos, foi que eles foram tendo uma noção realmente do que Jesus falou, bem que ele dizia isso, e realmente ele fazia, e agora eu entendo. Então, esse é o crescimento. E como nós aprendemos com Cristo, quais as ações de Cristo, o que Jesus fez, o que ele nos mostrou, quais as coisas principais, as suas maiores ações que nós aprendemos de Cristo para a nossa vida. Agora vamos para a forma mais prática, mais exemplificada. Muito bem, meus irmãos. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Jesus dizendo assim: aprendei de mim. Diferente de Paulo, que utiliza o verbo rogo-vos ou peço-vos, Jesus agora ele utiliza o verbo no imperativo. Ele é uma ordem. Ele diz: aprendei de mim. O verbo está no imperativo, Ele pode, né? Ele pode. Ele nos conclamou, nos peticionou, nos requeriu, disse: aprendei de mim. O verbo aqui está ordenando que nós façamos. Aí nós temos o aprender e nós temos o de, que é uma preposição. E aí, não sei se você sabe, mas as preposições, a preposição de, ela tem pelo menos 20 sentidos diferentes, a depender do contexto que ela está. No contexto da fala de Jesus, o de, ele quer nos trazer uma ideia de modo de agir, a maneira como algo se dá. Jesus diz assim: aprendam a forma que eu ajo, como eu ando, como eu falo. Aprendei de mim essas coisas, Aprenda como eu penso. E aí, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos profundos sobre esse ensinamento. Por exemplo, a forma que Jesus tratou a mulher que foi pegue em adultério. A lei obrigava a apedrejá-la, As pessoas estavam prontas para apedrejá-la. Mas, quando nós aprendemos com Jesus, nós percebemos que ele se coloca no patamar dela. Provavelmente essa mulher foi lançada na presença dele por terra. E a Bíblia diz que Jesus ele está escrevendo no chão. Ele sai da posição dos acusadores daquela mulher que provavelmente estavam de pé. E ele se coloca na posição dela ali no chão, enquanto ele escreve.
Então ele revela ali a profundidade dos seus conhecimentos, mandando que aquele que não tivesse pecado pudesse cumprir a lei, pudesse apedrejá-la. Nós aprendemos com Jesus também que ele socorre até os seus amigos. Por exemplo, quando Pedro diz que é questionado se o mestre dele paga ou não paga o imposto, a Jesus, Pedro chega até ele e Jesus diz: olha, você falou isso, então vá ali e pesca um peixe, na boca dele vai ter a moeda necessária para pagar imposto, e pague o meu e o seu também. Então nós aprendemos com Jesus, através das suas parábolas, diversas coisas diferentes. É por isso que João, quando escreve a sua carta universal, ele diz assim: aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar como ele andou, né? E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos vários ensinamentos, e aqui eu quero resumir 3 deles, e 2 trazer em um único momento, que é o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui do texto principal da leitura, ou os primeiros ensinamentos, é sobre humildade e obediência. Nós encontramos isso fortemente na passagem que nós lemos. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele obedeceu à vontade do seu Pai e humildemente ele se esvaziou e se tornou servo, se tornou homem, obedecendo ainda à vontade do seu Pai. Ele deu a sua vida, ele ofertou a sua vida pela nossa salvação. E aí é por conta da humildade, é por conta da obediência de Cristo que ele venceu o mundo e ele nos mostrou o caminho para vencer. É por conta disso que Cristo ele vence as tentações que Satanás apresenta para si. As mesmas tentações, apesar de ter exemplos diferentes, que Satanás apresentou para Adão e Eva lá no jardim. Satanás ele apresenta para Cristo a glória dos reinos. Jesus é levado a um monte muito alto e vê todos os reinos da terra. E Satanás oferece a ele gentilmente. Ele disse: olha, se tu me adorares, eu te darei os reinos. Você não precisa morrer, você não precisa sofrer na cruz do Calvário. Eu te dou, basta que você me adores. Mas aí Jesus responde a Satanás utilizando a Bíblia Sagrada de forma direta, ele não interpreta, ele só cita o texto bíblico, ele diz: somente ao Senhor adorarás. E aí Jesus vence aquilo que a gente chama de concupiscência da carne. Foi oferecido para ele poder, reino. Satanás achava que conseguia mexer com o ego de Jesus, com os brios dele, porque ele sabe que o homem é tendencioso a isso. Se o homem tem uma oportunidade de se gloriar, ele vai se gloriar. Mas Jesus, ele teve a oportunidade de se gloriar na eternidade. Ele teve a oportunidade de se gloriar nesse momento, mas ele decide ser humilde e obedecer os propósitos do seu Pai. Mas Jesus também vence um outro aspecto da tentação, que é a concupiscência dos olhos. Jesus estava com fome há 40 dias. Satanás manda que ele use o seu poder para transformar pedras em pão. Mas Jesus diz que não. Ele diz que não é só de pão que o homem vive, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez obedecendo os propósitos de Deus. E por último, Jesus ele vence a soberba da vida. Ele vence quando Satanás oferta para ele que ele pule do pináculo do templo, porque ele sabia, e Satanás também usa a Bíblia nesse momento, mas usa a Bíblia fora do contexto. Satanás diz que se você pular, os anjos eles virão te servir. E aí Jesus responde para ele que não tentarás o Senhor teu Deus, utilizando a palavra de Deus mais uma vez. Então Jesus ele venceu e nos mostra como vencer. E esse Deus que vence a Satanás, esse Deus que passa 3 anos na terra ministrando a salvação, o caminho da salvação, que escolhe pessoas, que através da sua palavra a igreja é formada e que essa salvação chega até nós, é o mesmo Deus transcendente de lá de trás. É o mesmo que tem a forma de Deus e decidiu, na verdade, ter forma de servo. É o Deus que contém todas as coisas e por nada é contido, né? Tem um autor, um filósofo que diz que cada milímetro do que existe, daquilo que você pode pensar que existe de forma material ou espiritual, cada milímetro do que possa existir na terra ou no universo, Jesus pode olhar para ele e dizer: é meu, porque foi eu que criei, né? Então esse Deus que tem esse tamanho, ele decide reduzir-se. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que por causa disso, Deus o glorificou soberanamente. E aí deu um nome que está acima de todos os nomes. E pelo nome de Jesus, toda língua confessará, todo joelho que está na terra, que está acima, que está nos céus,
e que está debaixo da terra, ou seja, os mortos, todos um dia confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, irmãos, o último exemplo, Jesus ele foi exemplo para a gente de humildade, e foi exemplo para a gente em obediência. O último exemplo que eu quero tratar aqui é o exemplo de serviço, de ministério, né? A verdade é que sem os dois primeiros não é possível você servir. O pastor falou muito bem isso na aula passada. O ministério não é cargo, o ministério é ação, é você ir fazer. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que ministério não é um título, não é um cargo, mas é um relacionamento com Deus. Você serve a Deus através do presbitério. Você tem características de presbítero, você se relaciona com Deus e o serve. E aí você serve a Deus e serve a igreja. O ministério, o serviço é um relacionamento com Deus através da diaconia, através do ministério do ensino, através do pastorado. Então, você pode me perguntar ou se perguntar nesse momento, então, para quê? Por que ser servo? E aí nós conseguimos encontrar milhares de respostas na Bíblia Sagrada, mas eu quero citar 5 para você. Por que ser servo? Porque lá em Atos 2:18 diz que a promessa de Deus para derramar o seu Espírito é derramar sobre os seus servos. Por que ser servo? Porque Deus vai derramar o seu Espírito sobre você. Por que ser servo? Porque Jesus disse que o maior dentre todos seria aquele chamado de servo. Está lá em Mateus 23:11. Por que ser servo? Porque o nosso maior exemplo, que é Cristo, ele disse que ele está entre aqueles que servem e não entre aqueles que estão sentados à mesa. Por que ser servo? Porque Jesus disse que aquele que o serve, o segue também. E onde Jesus estivesse, o seu servo estaria. E Jesus honraria e Deus honraria os seus servos. E por último, por que você deve ser servo? Porque Jesus disse: bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, achar servindo bem. É por isso que nós devemos ser servo. É porque existe uma promessa para quem é servo. É porque o relacionamento de Deus é para com aqueles que quer servi-lo em verdade, em obediência, em humildade. Nós aprendemos com Cristo na prática da humildade, da obediência e do serviço. A humildade como sendo uma esfera limitada. Foi deixado bem claro aqui, uma esfera limitada. A humildade hoje, a geração de hoje, quando se fala em humildade, a gente é tendencioso à alta exaltação, à exaltação de si mesmo, né? Ele busca a exaltação, o ser humano. E quando ele tenta ser humilde, ele é aquele falso humilde, né? O chamado coitadinho, cara de coitadinho, né? Mas não é bem assim. A humildade, Jesus mostra no seu exemplo, que é uma opção. É uma opção de viver algo limitado, de entender, de saber que eu sou limitado. Quando eu reconheço que eu sou limitado, então se eu sou, por exemplo, um pregador conhecido, itinerante, famoso aí, com seus DVDs gravados, e se eu me considero e sei que eu sou limitado, então eu entendo que eu ainda não cresci o suficiente, eu tenho mais para crescer. Então eu me abro mais para aprender. O humilde, ele se abre mais para conviver, para aprender, para crescer, e à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo mais e mais. Então essa humildade que Cristo mostra na prática, e olha que ele, como foi dito, ele é o Senhor, ele é Deus, mas ele se esvaziou, ou seja, ele se limitou, ou seja, isso é o maior ato de humildade. Fica o exemplo para nós, pastores, professores, pregadores, que venhamos, cantores, que venhamos a ser humildes, ou seja, olharmos para fazer uma reflexão sobre a nossa vida e saber que eu não sou nada ainda. Por mais que eu cresça, mais eu tenho a crescer. Por mais que eu aprendo, mais tenho eu a aprender com o Espírito Santo, com este Jesus, que ele é o modelo da perfeição. E serviço, entendendo que
nós fomos chamados para trabalhar para a igreja. O pastor não tem a igreja para trabalhar para ele. O pregador não tem a igreja para trabalhar para ele. Nós trabalhamos para a igreja. Nós nos doamos para a igreja. Nós abrimos mão da nossa fama, do nosso bom nome para a igreja. Nós colocamos o pescoço, a cabeça, falando numa linguagem bem popular, nós colocamos o pescoço na forca pela igreja. Nós colocamos o nosso nome, a nossa reputação, o bem falar de mim em nome de uma vida. É para isso que fomos chamados. Quando fazemos para um parente, para um amigo, é mais fácil. Mas fazer por aquela vida que todo mundo critica, que todo mundo joga uma pedra, aí é mais difícil, né? E Jesus mostrou na prática muito bem sobre isso. Jesus é fantástico, né, professor? E aí, meus irmãos, para concluir, você pode estar se perguntando, você já entendeu que o crescimento é necessário, né? Você pode se perguntar quando é que cessa o crescimento, até quando você deve crescer, né? Até quando esse imperativo é necessário para a sua vida. E a verdade é que o crescimento ele deve ser contínuo. O crescimento ele deve ser contínuo. A verdade é que o crescimento ele não é o destino da sua trajetória, ele é a trajetória em si, né? O crescimento, a maturidade cristã é o caminho que você vai percorrer, é a sua trajetória. E o resultado lá no final é o céu. Você continua crescendo até chegar ao céu. Paulo ele nos ensina, quando ele escreve a Colossenses, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: depois que vocês recebem a Cristo, então depois que vocês conhecem e entregam a sua vida a Cristo, é necessário que vocês sejam enraizados e sobreedificados nele. Ou seja, não é suficiente só conhecê-lo, é necessário que você crie raiz nisso. E a raiz, ela cresce até encontrar a fonte de água. É necessário que você seja sobreedificado nessa pedra, nessa rocha. E o processo de crescimento, ele requer de nós algumas responsabilidades, algumas verdades, algumas atitudes sérias. Não é possível que você seja o mesmo crente que você foi há 1 ano atrás, há 5, há 10 anos atrás. Você precisa ser melhor hoje do que você foi antes. E você só consegue ser melhor se você for confrontado com aquilo que é supremo, com aquilo que é superior. Você precisa estabelecer a meta para chegar. Nós sabemos que a nossa meta é Cristo. E como é que eu conheço Cristo? Através da sua palavra. É por isso que Oséias diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, né, o seu aparecimento é como a alva, né, é como o raiar do dia, é como as primeiras luzes do dia. Ela é certa. E ele nos virá como a chuva serôdia, a chuva de fertilização, a chuva da primavera, né? Esse Cristo vai chegar. Então o conhecimento, o crescimento, aliás, ele está intimamente ligado com o conhecimento de Deus, com o conhecimento de Cristo, com o conhecimento através da sua palavra. E aí ele respondendo, até quando crescer? Né? Até quando você vai crescer? E a resposta é, até alcançar a perfeição. E aí, para concluir, eu quero dizer que é bem verdade que nós não alcançaremos a perfeição aqui. Não é neste mundo, não é neste século que nós alcançaremos a perfeição. Não são com modelos no YouTube, não são com pré-estabelecidos. Não são com essas filosofias, Paulo ele fala sobre isso, não são como essas filosofias e vãs sutilezas que são formadas pelo homem e não tem nada a ver com Cristo. Nós iremos crescer, nós chegaremos à perfeição. E aí o apóstolo João, na carta universal, ele nos ensina em que momento vai ser esse. Então ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Continue andando, ainda vai ser manifesto o que você vai ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Nós seremos perfeitos como ele é. Porque assim como ele é agora, nós o veremos. Né?
E aí outra passagem, o nosso querido Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive perfeitamente. E em breve ele se levantará. Ele se apresentará a nós. É nesse momento que nós chegaremos à perfeição. Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais uma lição, a segunda lição. Essa lição nós tratamos sobre o crescimento, esse amadurecimento após o chamado do Senhor para a nossa vida, e crescemos em todos os aspectos. Crente que só cresce num aspecto, primeiro ele não cresce, ele fica deformado, né? A anomalia. E nós precisamos crescer em todos os aspectos, crescendo, olhando para Cristo, sabendo que o nosso ministério é o ministério do servir, da obediência. Ele tem nos chamado, né? Então, que esta lição você possa refletir. E depois, se você quiser, eu vou assistir mais uma vez, vai estar no YouTube, né? Vai estar no YouTube. Daqui a pouquinho será lançado no YouTube, ficará lá por um bom tempo. Você pode assistir 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. No final, nós iremos crescer ainda mais e mais. Vamos de louvor ao nome do Senhor Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu farei a oração já. Estaremos impetrando a bênção apostólica, mas queremos dar os avisos aos nossos irmãos. Estão nos perguntando como nós fazemos para ofertar, para dizimar. Está aparecendo aí embaixo a nossa agência. Você pode fazer uma transferência, um depósito online. Se não, você pode estar ligando para nós. Nós estaremos orientando você como fazer. E também temos o projeto da Igreja Amiga, onde você pode doar uma cesta básica para as pessoas que estão precisando, né? Temos muitas pessoas carentes, pessoas que estão precisando, passando por essa situação muito difícil. Além da doença, ainda temos pessoas que estão desempregadas. O número de pessoas que estão desempregadas está aumentando muito, né? Infelizmente, estamos em meio a uma batalha também de todos os aspectos. Cada um quer vencer no eu tinha razão. E no meio dessa briga estamos nós. Está você, pai de família, que uma coisa é certa. De um lado, nós temos a doença. Do outro lado, nós temos o desemprego. Temos uma
situação, um funil, estamos vivendo num turbilhão. E nós precisamos, como igreja amiga, mão solidária, ajudar esses irmãos. Nós sabemos que esta igreja, ela faz a diferença. Quando tudo que entra, volta de retorno para os seus membros. E os membros da Ágape, eles sabem o que eu estou dizendo. Eles sabem da semente que é investido, com os dízimos, com as ofertas. Tudo que nós fazemos retorna para o crescimento da obra. Você sabe disso. E você que faz isso, faça de coração. Se você pode trazer aqui, se você não souber, você pode ligar para a gente vai estar mandando alguém na sua casa para receber, para trazer por você, tá bom? Então, faça isso, abra seu coração e nós estaremos aqui prontos para ajudar também. Queremos mandar um alô para os nossos idosos, Irmã Chicuta, pastor, nosso neném, nós chamamos, né? Pastor Petronino, nosso neném, chamado aqui da igreja como o bebê, né? O bebê, ele tá dodói, ele tá doente. Queremos mandar aqui um alô para ele. Irmã Iracema, os nossos idosos, né? A família, a irmã Zilda Mãe, né? A Zilda Mãe, os nossos idosos. Meu Deus, eu caí na bobagem agora de falar o nome de alguns e esqueci o nome dos outros. Mas você que é agapiano, idoso, né? Que faz parte do ministério da melhor idade, os nossos idosos, um abraço para você. Já nós estaremos de volta e nós iremos todos juntos nos abraçar mais uma vez. E eu farei uma oração por você que tem uma causa impossível, você que quer aceitar a Jesus como seus. Eu quero servir a esse Jesus. Estou cansado da minha vida, quero receber essa salvação para eu ser um servo de Deus também, servindo a igreja, servindo ao meu próximo, servindo a Deus em todos os aspectos. A você que está afastado e quer se reconciliar, estarei fazendo uma oração por você agora, apresentando as nossas vidas. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se você puder colocar a mão no local onde está doendo, ou enfim, faça o que você achar melhor. Estarei fazendo uma oração por você. Meu Deus, meu Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, em Tua presença estamos ao final desta aula, onde aprendemos mais de Ti. Jesus, Tu és o modelo do que fazemos. E neste modelo, Senhor, Tu nos capacitou, nos autorizou a usar o Teu nome para repreender as enfermidades. Pai, onde estiver agora o Teu servo, a Tua serva que está nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, que está doente, nós usamos o nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todas as enfermidades. Sai agora deste corpo, sai agora desta casa. Senhor, sopra sobre as nossas famílias, sopra sobre a nossa cidade, que este mal vá para longe, Senhor, desapareça. Outras doenças, Senhor, que estão incapacitando os nossos crentes, Senhor, nós repreendemos no Teu nome as enfermidades. Senhor, é no Teu nome, Senhor, e este crente, este Teu servo, esta Tua serva, venha testemunhar daquilo que Tu tens feito, da cura que tens recebido. Te apresento, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, que está Te aceitando, ou que está se reconciliando contigo. Senhor, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, restaura, reanima. Oh Deus, restaura os ministérios, restaura as vidas, salva, Senhor, esta pessoa, salva, Senhor, esta pessoa, que a salvação venha agora a entrar em seu coração e que haja uma transformação por completa neste ser, nesta vida, e que agora ele passe a ser, Senhor, o Teu servo, um servo ou uma serva Tua. Deus bendito e amado, nos abençoa, os nossos idosos, nossas crianças, jovens, todos os nossos crentes, agapianos, ao Teu Filho, Senhor, que esteve trazendo, ministrando esta aula, aos músicos, Senhor, ao grupo da mídia que trabalha por trás das câmeras. Só Tu pode recompensar, Senhor, mais e mais, a todos nós. Toma-nos em Tuas mãos, pois Te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Levante sua mão. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem diz amém, amém e amém. Obrigado.
para todos os irmãos. Obrigado, Sexta-feira tem mais. Estaremos juntos com mais um culto de instrução bíblica. Pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança